Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Clara Reynolds cresceu cercada de privilégios. Desde a infância viveu à sombra imponente de seu pai, Richard Reynolds, um homem obstinado, carismático e visionário que fundou a Reynolds Industries, uma influente multinacional de energia e tecnologia. O nome Reynolds ressoou como símbolo de sucesso e poder nos círculos mais ricos de Nova York. Mas para Clara, todo esse esplendor às vezes parecia distante, quase irreal. As grandes mansões, os jantares suntuosos, as viagens ao redor do mundo em jatos particulares. Tudo isso mascarava uma verdade que ela sentia profundamente, mas nunca conseguia compreender de fato: a imensa distância que a separava daqueles que mantinham a empresa funcionando diariamente. Milhares de funcionários, operários, faxineiros, técnicos, secretárias, gerentes, todos anônimos, invisíveis no burburinho de decisões estratégicas e números que rolavam pelas telas da sede. Em uma noite de outono, enquanto folhas vermelhas e douradas rodopiavam pelas ruas de Manhattan, a família Reynolds se reuniu na suntuosa mansão para uma noite de discussão, como sempre, sobre crescimento, lucros trimestrais e novos mercados a conquistar. O jantar se arrastou, taças de vinho tilintaram e as conversas giraram em torno de projeções financeiras e aquisições futuras. Sentada à grande mesa de carvalho, Clara sentiu a mente divagar. Ela olhou para os rostos tensos e cansados ao seu redor, envolvidos naquele jogo de poder e dinheiro, e uma pergunta incômoda a atormentava. Ela realmente conhecia sua empresa? Ela entendia a realidade do trabalho, as lutas e o sofrimento de seus funcionários? A voz do pai, firme e autoritária, elevou-se para apresentar os resultados trimestrais. Então, houve um silêncio, um momento de pausa. Clara respirou fundo e, olhando diretamente nos olhos do pai, falou com nova confiança. Pai, eu quero ver a realidade do negócio. Não do seu escritório, não por meio de relatórios, mas onde tudo realmente acontece. Quero entender como é para as pessoas que fazem a Reynolds Industries funcionar, aquelas que você nunca vê nessas reuniões. O olhar de Richard se estreitou, uma mistura de surpresa e preocupação. Clara, isso não é um jogo que você está pedindo. São empregos, responsabilidades, vidas. Isso não é um campo de testes. Ele pousou o copo e acrescentou mais gentilmente, quase suplicante. Você não precisa sujar as mãos. Você é o herdeiro. Seu papel é outro. Mas Clara não lhe deu ouvidos. Essa decisão vinha sendo tomada há muito tempo, alimentada por uma curiosidade genuína e um desejo de mudar as coisas. Não quero herdar um império que ignora suas raízes. Quero entender para poder agir. Então ela partiu em busca de um plano discreto, convencida de que a melhor maneira de aprender seria ir até a base, observar sem filtro. Com a ajuda de uma velha amiga da família que administrava uma agência de empregos, ela adotou um novo nome, Mary Johnson, e se candidatou para ser governanta temporária. Sua candidatura foi aceita e Clara foi designada para a matriz, o coração da empresa que ela achava conhecer, mas desta vez, de baixo para cima. Desde o primeiro dia com o modesto uniforme de faxineira, Clara mergulhou de cabeça em uma realidade bem diferente da que imaginara. Ao entrar na sede foi atingida por uma atmosfera pesada, quase sufocante. O ar parecia carregado de poeira fina, esquecida nas mesas e nos cantos dos carpetes desgastados. O cheiro misto de café velho, plástico e odores metálicos revelavam um espaço mais negligenciado do que ela esperava. Os funcionários com quem cruzava nos corredores apenas lhe lançavam olhares rápidos, às vezes desconfiados. Muitos tinham feições tensas e ombros curvados, como se o cansaço e o estresse tivessem se acumulado ao longo de anos de trabalho monótono e desvalorizado. Outros tinham uma expressão cautelosa, como se a presença de um recém-chegado parecesse uma ameaça ou um estranho a ser evitado. Alguns membros da equipe de limpeza olharam para ela com curiosidade, tentando adivinhar quem era essa Maria. Uma mulher mais velha chamada Beth lançou-lhe um sorriso tranquilizador, enquanto um homem mais jovem, Jason, permaneceu reservado, quase frio. Mas o que entristecia e perturbava Clara era a atitude geral dos executivos e gerentes em relação à equipe de manutenção e aos funcionários subalternos. Aqueles que em reuniões familiares usavam ternos impecáveis e falavam de metas ambiciosas, revelavam-se nesses momentos indivíduos rudes, às vezes cruéis. Muitos ignoravam os faxineiros que passavam, evitando contato visual como se fossem invisíveis. Outros os olhavam com desdém, como se seu trabalho valesse menos do que o cargo mais baixo da empresa. Clara presenciou uma cena que a chocou profundamente.
Certa manhã, na sala de descanso, onde alguns funcionários tomavam café, ela reconheceu um executivo sênior, Thomas Grayson, um homem conhecido por sua ambição, mas também por sua arrogância. Ele conversava com Marcos, um trabalhador negro da manutenção conhecido por sua gentileza, mas também por sua discrição. Sério, Marcos, você não podia fazer o seu trabalho direito pelo menos uma vez? Grayson zombou com os olhos brilhando de cruel zombaria. Parece que você está enrolando de propósito. Marcos, visivelmente magoado, olhou para baixo e respondeu com uma voz calma, mas firme: estou fazendo o que posso, Sr. Grayson. Mas Grayson caiu na gargalhada, atraindo alguns olhares estranhos ao redor da mesa. Clara sentiu o coração apertar. Não era apenas o comentário em si, era tudo o que ele continha: o desprezo, a injustiça, a divisão invisível, mas real, entre as classes dentro da empresa. No bolso, o caderno a lembrava de sua missão. Ela anotou rapidamente, quase mecanicamente, cada detalhe: as palavras, os olhares, os silêncios. Ela entendeu que o que via era apenas a ponta do iceberg de um problema muito mais profundo. Nos dias seguintes, Clara tentou manter-se o mais discreta possível, ciente de que seu disfarce poderia ser descoberto a qualquer momento. Adotou uma postura humilde, falou pouco e observou bastante. Cada detalhe, cada conversa, tornou-se parte de sua investigação pessoal. Com um pequeno telefone escondido no bolso interno do uniforme, ela conseguiu gravar várias conversas em que gerentes eram cruéis e desdenhosos com funcionários ausentes, denegrindo-os sem moderação. Essas discussões aconteciam em escritórios vazios ou durante intervalos improvisados e revelavam uma atmosfera tóxica onde a lealdade era rara e o respeito inexistente. Em uma dessas gravações, um gerente sênior pode ser ouvido claramente brincando cinicamente com um colega: se você quer subir, tem que saber andar em cima dos outros. E azar daqueles que caem. Paralelamente a essas conversas, Clara notou que alguns funcionários estavam desviando materiais de escritório, papelaria, equipamentos de informática, para uso pessoal, sem que ninguém parecesse se importar. Esse tráfico em pequena escala não era denunciado, alimentado por um sistema onde reinava a impunidade. Mas o que mais a impressionou foram as repetidas alusões ao assédio moral, muitas vezes banalizadas em forma de humor pesado. Em um corredor, ela ouviu um grupo de gerentes rindo de uma funcionária cujo nervosismo havia se tornado fonte constante de zombaria e pressão. Algumas frases de Clara: ela deveria aprender a levar isso na brincadeira, senão nunca chegará longe aqui. Certa noite, quando o prédio estava quase vazio, Clara foi designada para limpar o escritório do diretor financeiro, um homem chamado Steven Clark, conhecido por sua severidade. Enquanto arrumava suas coisas, ela encontrou um arquivo marcado como confidencial. Motivada pela curiosidade, ela o abriu discretamente. Este arquivo continha documentos internos que revelavam favoritismo sistemático em promoções e designações. Nomes de certos gerentes seniores surgiam regularmente beneficiando-se de vantagens injustificadas, muitas vezes em detrimento de colegas mais competentes, porém em posições menos privilegiadas. Ainda mais perturbador, o arquivo continha denúncias apresentadas por funcionários vítimas de maus-tratos, assédio ou injustiça, cuidadosamente suprimidas pelo Departamento de Recursos Humanos. Alguns depoimentos eram manuscritos, com detalhes angustiantes de anos de sofrimento silencioso. Clara sentiu um peso imenso sobre si. O que ela via não era apenas uma série de abusos isolados, mas a manifestação de um mal profundo e estrutural. A Reynolds Industries não era apenas uma corporação poderosa, era um sistema fechado, onde o privilégio se apegava a uma hierarquia rígida e onde o valor humano e o respeito eram as primeiras vítimas. Naquela noite, ao guardar cuidadosamente o arquivo, Clara percebeu que havia cruzado um ponto sem retorno. Sua imersão não era mais um mero teste, mas uma luta necessária para restaurar a justiça e a dignidade daqueles que trabalhavam nas sombras. A última semana de imersão de Clara foi a mais tensa, a mais estratégica, mas também a mais desafiadora. Nesse ponto, ela não se contentava mais em apenas observar, queria provocar reações reveladoras, testar os verdadeiros valores da empresa e daqueles que ocupavam cargos de poder nela. Certa manhã, enquanto o prédio ainda estava silencioso, Clara intencionalmente colocou um arquivo falso sobre uma mesa no 6º andar, em uma área frequentada por vários executivos. O arquivo continha documentos confidenciais falsos, alguns dos quais sugeriam um erro contábil significativo e irregularidades internas. Ela o deixou deliberadamente desorganizado, ligeiramente saliente de um arquivo, à vista de todos.
Ela repetiu a operação em outros escritórios, um pendrive esquecido em uma sala de reunião, um crachá de segurança pendurado em uma cadeira, uma lista falsa de reclamações de funcionários impressa pela metade. Não era uma armadilha, mas um revelador. Ela observava em silêncio câmeras discretas, microfones escondidos, e anotava: quem reportaria a anomalia? Quem buscaria lucrar com a informação? Quem simplesmente ignoraria? Os resultados foram impressionantes. Alguns funcionários, mesmo os mais experientes, optaram por ignorar os documentos. Outros os consultaram brevemente e, em seguida, os arquivaram às pressas sem compartilhá-los. Mas foram especialmente as reações de certos executivos que deixaram claras sem palavras. 2 deles tiraram fotos das páginas mais sensíveis e as compartilharam por mensagens privadas, acompanhadas de comentários sarcásticos. Outro roubou o pendrive e tentou descriptografá-lo em seu próprio computador pessoal. Em nenhum dos casos os protocolos internos foram seguidos. A maioria das testemunhas não relatou o incidente. Na sexta-feira à noite, enquanto os corredores da Reynolds Industries se esvaziavam lentamente, Clara marcou uma reunião de emergência com seu pai, Richard Reynolds, e exigiu a presença de todo o conselho. A pauta foi comunicada como confidencial e prioritária. Nenhum membro do conselho havia previsto o que estava por vir. Na grande sala envidraçada do 20º andar, iluminada pelos últimos raios alaranjados do dia, Clara entrou sem seu uniforme de faxineira. Vestia um terno simples com o rosto determinado. Seu pai a olhou surpreso com sua expressão séria. Sem uma palavra de apresentação, Clara ligou o projetor de vídeo. Durante 25 minutos ele exibiu clipes, cenas de desprezo, comentários condescendentes, desvios discretos, reclamações abafadas, injustiças flagrantes. Então ela falou. Sua voz era calma, mas firme. Esta é a verdadeira face de parte da nossa empresa. É isso que aqueles a quem você nunca dá ouvidos vivenciam. Foi isso que eu vi, o que eu vivenciei. Por 3 semanas eu fui invisível para vocês. Vi a arrogância, o cinismo, o medo, o cansaço, e às vezes a resignação. Não se trata apenas de uma série de erros individuais, é um sistema que deixamos apodrecer. E eu me recuso a herdá-lo como está. Um longo silêncio pairou sobre a sala. Alguns membros do conselho baixaram os olhos. Outros permaneceram imóveis. Richard Reynolds, normalmente tão seguro de si, parecia perdido. Sua voz era baixa, quase entrecortada. Eu não pensei que chegaria tão longe. Clara não deixou o momento se transformar em emoção. Ela apresentou um pacote estruturado e metódico de reformas, um plano de reformulação de recursos humanos, procedimentos de denúncia anônima e auditorias internas independentes. Sob a pressão moral de Clara e diante de evidências contundentes, o Conselho aprovou sanções imediatas. Cerca de 30 funcionários, a maioria gerentes de nível médio e executivos, foram demitidos por faltas graves, assédio, negligência intencional, apropriação indébita de equipamentos, abuso de poder e favoritismo. Mas Clara insistiu que esse expurgo não seria uma vingança nem uma operação cosmética. Se punirmos sem entender, tudo vai recomeçar em poucos anos. Precisamos reconstruir, não apenas limpar. Ela exigiu a criação de um departamento independente, inteiramente dedicado à qualidade de vida no trabalho, à justiça interna e à equidade profissional. Esse departamento teria autoridade direta sobre o conselho, livre de manipulação hierárquica. Ela também ofereceu workshops obrigatórios sobre conscientização sobre direitos humanos, escuta ativa e gestão ética de equipes. O gestor que ignora a dignidade daqueles que ele gerencia não tem lugar aqui. Uma revolução silenciosa estava apenas começando. Poucos meses depois, a Reynolds Industries não era mais a mesma empresa. Não era apenas uma questão de imagem ou comunicação, a transformação era palpável, real, vivenciada diariamente nos corredores, oficinas, escritórios e até mesmo nos olhares dos colegas. Uma lufada de ar fresco soprava pelas estruturas internas, e essa lufada tinha um nome: Clara Reynolds. Após a revelação chocante que abalou os fundamentos morais da empresa, um comitê independente foi criado para supervisionar a implementação das reformas. Clara, agora oficialmente chefe da recém-criada Divisão de Cultura e Bem-Estar no Trabalho, desempenhou um papel central. Não se tratava de um cargo honorário. Era uma responsabilidade que ela havia exigido e que assumiu com um rigor e uma compaixão que inspiravam até os mais céticos. Uma empresa reconstruída com base em valores humanos. O antigo clima de medo e desprezo deu lugar a uma nova cultura corporativa baseada na escuta, na justiça e no reconhecimento.
Foram criados workshops mensais de discussão, onde os funcionários, independentemente da posição, podiam se expressar livremente. Pesquisas de satisfação anônimas passaram a ser analisadas trimestralmente, e os ajustes eram feitos prontamente. Promoções internas, antes sujeitas a afinidades pessoais arbitrárias, passaram a ser concedidas com base em critérios claros, com júris mistos compostos por gerentes, representantes da equipe e observadores externos. Vários funcionários antes ignorados por falta de networking ou descrição, receberam ofertas de cargos de responsabilidade, incluindo Marcos, o funcionário da manutenção humilhado por um gerente alguns meses antes e que se tornou supervisor do departamento de logística. As novas contratações foram acompanhadas por módulos obrigatórios de treinamento em ética, com foco em gestão de pessoas, prevenção de assédio e inteligência emocional. Pela primeira vez, a Reynolds Industries não se referiu apenas a desempenho, mas também a gentileza em alto desempenho. Até mesmo antigos oponentes das reformas, alguns membros da velha guarda, tiveram que reconhecer o impacto positivo da mudança. As taxas de rotatividade de pessoal diminuíram, as licenças médicas por estresse caíram 40% e os funcionários expressaram orgulho de fazer parte da empresa. 3 meses após as medidas iniciais, Clara organizou uma grande coletiva de imprensa no auditório da sede. Toda a imprensa empresarial, bem como vários sindicatos, estavam presentes. A atmosfera era eletrizante. Todos queriam ver a jovem herdeira que havia virado o jogo. Clara subiu ao palco, simples, direta, sem anotações. Deixou um silêncio se instalar e então declarou: o verdadeiro sucesso de uma empresa não depende apenas da receita. Não se trata do que mostramos em um relatório anual, nem do valor de nossas ações na bolsa de valores. O verdadeiro sucesso é a dignidade que cada funcionário sente todos os dias. É a paz que encontra no olhar, numa reunião, num corredor. É a sensação de ser visto, ouvido e respeitado. Caminhei pelos corredores daquela empresa por 3 semanas como uma mulher invisível. E o que vi me mudou. Hoje não quero que nenhum outro funcionário tenha que se sentir invisível para que as coisas mudem. A sala permaneceu em silêncio por alguns segundos, então os aplausos aumentaram, altos e sinceros. Naquele dia, Clara deixou de ser apenas a filha do CEO. Ela se tornou um símbolo. Não de rebelião, mas de reinvenção.